Olá pessoal, muito boa noite, hein? É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse flash rápido do nosso programa Discutindo a História para a rádio tvolonomia.com.br e também para a rádio www.canalricos.com.br. Nós queremos falar rapidamente nesse flash com vocês umas pinceladas, né? Que no outro programa nosso anterior a esse aqui, nós falamos sobre a Imaculada Conceição Aparecida, o 12 de outubro. Mas nós vamos falar agora no campo da história, tá? O 12 de outubro é o dia do descobrimento da América também, não é? Isso, 1492. 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chegava na América, onde hoje é a República Dominicana. Então, vocês estão vendo, não é? Quantos fatos históricos que muitas vezes são esquecidos, né? O pessoal acoplou aí também o Dia da Criança, né? Mas o feriado, conforme eu já falei, é de Maria Imaculada Conceição Aparecida, foi um decreto do ex-presidente militar, general do Exército, general Figueiredo, que decretou o feriado de 12 de outubro em 1985, quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil naquela época. Foi decretado, então, este feriado, tá? Mas ele é histórico também, porque 12 de outubro de 1492, chegava na América Central, onde hoje é a República Dominicana. Aliás, onde hoje é a República Dominicana, chegava lá Cristóvão Colombo a serviço da Espanha. Porque houve muita briga entre Portugal e Espanha, não é? Pela disputa das terras que viessem a ser descobertas após o mar, ou seja, após o Oceano Atlântico, no caso, as terras que fossem descobertas seriam de Portugal. Por quê? Porque Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico. Portugal está assim, ó, está aberto para o mar. Enquanto que a Espanha, para chegar ao mar, ela tem que sair no sul da própria Espanha, pelo mar Mediterrâneo e passar pelo Estreito de Gibraltar. Do Estreito de Gibraltar, entra no Oceano Atlântico, ou pela parte norte, que é um pouco mais demorado, tá? Então, houve muitas brigas, muitas disputas entre Portugal e Espanha pela disputa da América, do Novo Mundo descoberto, que ocorreu aí 12 de outubro de 1492. Nós estamos recebendo o Comendador Galdino, né? Comendador Galdino, muito obrigado pelo senhor estar conosco aqui, tá? Grande abraço ao senhor. Eu não pude comparecer na grande festividade na Câmara Municipal no dia 11, porque justamente nesse horário à tarde eu estava fazendo exame médico, tá? 2 exames médicos, eu não podia comparecer a esse encontro maravilhoso, social, ético também, histórico e político, não é? Na Câmara Municipal, comandado aí pelo Comendador Galdino, na entrega de comendas também a várias personalidades. Grande abraço, Comendador Galdino, muito obrigado pelo senhor estar conosco. Infelizmente eu não pude comparecer. Nós estamos recebendo também o André Luiz, não é? Muito obrigado. O André Luiz está dando os parabéns às crianças de todo o Brasil. Mas o André não é só criança, não, viu? O feriado é de Maria Imaculada Conceição Aparecida. Que a sua imagem foi pega lá pelos pescadores, né, em 12 de outubro, tá? De 1717, né? Então, já nos seus 300 anos, não é? Então, é bastante importante este acontecimento, porque no flash anterior eu falei bastante já, né? De Nossa Senhora Aparecida, do general Figueiredo, que deu esse feriado. Mas ninguém fala no descobrimento da América. O 12 de outubro de 1492, como eu estava falando anteriormente, não é? Chega à América Central, onde hoje é a República Dominicana aí,
Cristóvão Colombo, não é? Esse grande navegador que veio a serviço da Espanha. E eu estava falando da briga entre Portugal e Espanha pelas disputas da América, não é? Colombo pediu inicialmente a Portugal. Portugal negou, por falta de recursos, não é? Essa navegação para dar a volta ao redor do mundo, porque eles queriam descobrir um caminho para as Índias. Ninguém imaginava que existia o continente americano. Eles achavam que o mar, entrando pelo mar, navegando do lado oeste, iria chegar na Índia do outro lado, pelo lado oriental. Sai pelo lado ocidental e chegaria à Índia pelo lado oriental. Muito bem. Então, era essa a ideia deles, geográfica daquela época. Portugal negou a ajuda a Cristóvão Colombo. Então, ele conseguiu essa ajuda da Espanha. E a Espanha, logicamente, não é, se deu como dona do continente americano. Foi o que aconteceu. Que vai haver a briga depois na assinatura do Tratado de Tordesilhas. Porque Cristóvão Colombo, chegando à América em 12 de outubro de 1492, 2 anos depois, em 1494, o Papa Alexandre VI assina o Tratado de Tordesilhas, não é? Para acabar com aquela guerra, aquela briga entre Portugal e Espanha. Eu estou resumindo rapidamente, não é? Porque naquela época, no século XV, meus amigos, quando 2 reis cristãos entravam em guerra, ficavam discutindo por qualquer baboseira, era levado ao Papa, para o Papa resolver os problemas. Vejam só, e o Papa da época, Alexandre VI, foi o maior imoral que a Igreja Católica teve, o senhor Alexandre VI. Foi pai dos Borgias, não é? De César Borgia, tá? E a sua irmã. Eles cometeram as maiores atrocidades no Vaticano. A maior corrupção que o Vaticano teve, com outros papas também, não é? Mas com o Alexandre VI chegou no máximo a corrupção no Vaticano. Um grande papa corrupto, tá? E ele é de origem espanhola também. Então, no Tratado de Tordesilhas, assinado por ele, Alexandre VI, em 1494, eles dividiram aí a América. Tem lá uma metragem quilométrica, não é? Geograficamente falando, das terras que estivessem a leste dessa linha imaginária de Tordesilhas, seria o meridiano de Tordesilhas, seriam de Portugal. E as que estivessem do lado oeste seriam da Espanha. Isso em 1494. Portanto, 8 anos antes, né? Aliás, 6 anos antes de Cabral chegar ao Brasil. Então, pelo Tratado de Tordesilhas, as terras brasileiras já eram de Portugal, antes de Cabral aqui chegar. Então, Cabral também não descobriu nada. Tanto Pedro Álvares Cabral como Cristóvão Colombo são 2 homens esotéricos espiritualistas, tá? Que vieram trazer para a América a cultura greco-romana, cristã, tá? São 2 homens dentro do esoterismo, 2 grandes esotéricos espiritualistas, tanto Cabral como Cristóvão Colombo. Então é bastante interessante, não é? Esses fatos históricos do dia 12 de outubro, tá? Que é aí o descobrimento da América, em 1492, finalzinho do século XV já, não é? E 2 anos depois, em 1494, a assinatura do Tratado de Tordesilhas, tá? Muita gente sabe isso decore salteada, todo mundo se mete a falar, eu sabia, eu sei, vocês sabem nada. Nós sabemos o que conta os livros de história, mas os livros de história são mentirosos, são falsos, tá? A história é outra. Nós temos que estudar em nível de pós-graduação, em universidade, com professores, doutores, cientistas,
tá? E ler também os livros de grandes professores europeus e norte-americanos, que são especialistas nesse assunto político, geográfico, histórico e da história geral também, da filosofia, da sociologia e da antropologia. Então, saber o que está nos livros de história, de ensino fundamental, de ensino médio, isso aí é coisa para o povo todo, para enganar todo mundo, tá? Mas tem muita outra história sobre Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. E eu dei essas pinceladas para vocês do Tratado de Tordesilhas. Por que Tordesilhas? Porque foi assinado numa cidadezinha pequena que não existe mais, na Espanha, chamada Tordesilhas, tá? Daí então foi assinado lá, levou o nome de Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras da América entre Portugal e Espanha. Muito bem. E 6 anos depois, de 1494, em 1500, os portugueses já sabiam que tinham terras além mar, terras de além mar, que é contado também nos Lusíadas de Camões, não é? Já é cantado lá nos 10 cantos dos Lusíadas de Camões, né? A fortaleza de Portugal, né? A grandeza de Portugal, né? Que vai enfrentar novas terras, vai enfrentar os gigantes do mar para navegar, né? E para chegar a novas terras. Tudo isso, meus amigos, já era cantado lá por Camões, em Os Lusíadas. Bastante importante tudo isso, né? Então a história tem todas essas conotações. E um livro também bastante importante que eu comento para vocês também, que vocês devem ler, né, pessoal? Mesmo que não tenha curso superior, não tem antropologia, sociologia, história, não interessa, tá? O Príncipe de Maquiavel. E também temos que ler A Divina Comédia de Dante Alighieri, tá? E A República de Platão, que eu tenho recomendado nos meus programas também, né? Pessoal que gosta de ler, precisa ler A República de Platão, O Príncipe de Maquiavel e também A Divina Comédia de Dante Alighieri, para vocês associarem toda a politicalha que existe hoje também no Brasil e no planeta todo, tá? Onde vocês vão ver as alegorias do inferno, do paraíso e do purgatório. E os grandes vultos históricos que acompanham, que vão com Dante Alighieri visitar, inclusive o paraíso, né? O purgatório e o inferno. E no inferno vai ter muitos papas por lá, muitos padres e freiras também, que associamos aqui também, lá em Portugal, pelos anos de 1100 e pouco, 1200 e pouco, não é? Na época do florescer da literatura portuguesa, sabe com quem, pessoal? Com Gil Vicente, no Alto da Barca do Inferno. Eita, livro que vocês precisam ler, isso aqui é fininho, viu? Da literatura portuguesa, lá dos primórdios da literatura portuguesa, esse grande Gil Vicente, que naquela época, as mesmas críticas do livro de Gil Vicente, português, no Alto da Barca do Inferno, é a mesma situação política que nós estamos vivendo aqui agora. Porque Gil Vicente fazia críticas também à sociedade portuguesa daquela época, aos reis e à nobreza portuguesa. É o que está acontecendo hoje também. Então, nesse Alto da Barca do Inferno, é muito importante este livro de Gil Vicente, é fininho também. Vocês devem ler para ficar por dentro. Vocês vão dar muita risada com o português daquela época, o uso do português de Portugal por Gil Vicente, não é? Algumas palavras assim desconhecidas, mas dá para entender, não é? E o enredo que vai fazendo na barca, quem vai entrando na barca, que vai para o paraíso e vai para o inferno, não é? Muitos padres entram na barca e querem ir para o paraíso. Então Jesus fala, não,
É aqui que você tem que entrar. Oh, mas eu sou santo, eu sou puro. Não, não. É aqui que você tem que entrar, na barca do inferno e não do paraíso. Então vocês vão ver as críticas às ordens religiosas, tá? Que Gil Vicente trabalha muito bem nos primórdios da literatura portuguesa. É uma coisa maravilhosa, não é? Então fica para vocês aí que nós já vamos encerrando. O Alto da Barca do Inferno, das coleções de Gil Vicente, dos primórdios da literatura portuguesa, né? E também O Príncipe de Maquiavel, que eu recomendo para vocês, e A República de Platão, não é? Bastante importante. E também Dante Alighieri, A Divina Comédia. Olha que beleza, 4 livros aqui importantes, né? Para vocês ficarem por dentro da literatura, dos conhecimentos históricos também, não é? E das falcatruas que foram cometidas por papas, bispos, ordens religiosas, por reis, pela sociedade em geral, certo? Então, eu sou da linha analista comentarista. Eu não bato palma para história, não. Eu sou formado em história geral, com pós-graduação em política internacional e globalização, pela Universidade Católica de São Paulo e pela Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo, entre outras faculdades. E comecei meus estudos na Ordem da Congregação dos Padres Salesianos, onde eu entrei em contato com o grego, aramaico, hebraico e latim, porque era a formação de padres, mas eu não formei padre, eu pulei fora, porque o Altíssimo Todo-Poderoso não me queria lá, tá? Eu costumo sempre falar que os meus ouvintes perguntam, não é? As nossas origens, nossos estudos, então eu gosto sempre de me apresentar. Eu sou o tal? Não, eu não sou o tal. Eu não sou o tal. Eu tenho muitas divergências com também outros especialistas, não é? Grandes comentaristas da área econômica também, professores doutores, sociólogos, não é? Eles falam lá o que eles querem, eu falo o que eu quero também. Eu não bato muito espinho com eles não, porque falam uma língua técnica e não chegam até o povo para explicar para o povo a situação, certo? Então é isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, tá bom? Tenham todos uma boa noite, um bom fim santo, não é? De um dia de Maria Aparecida Imaculada Conceição, que também representa a mãe do Senhor Jesus. Louvado seja, para aqueles que seguem o catolicismo romano, né? Nossos respeitos, nosso abraço a toda a coletividade católica romana, pelo dia de Nossa Senhora Aparecida e também pela história, né, que nos deu a cultura portuguesa e a cultura espanhola, influenciando a América Latina. A América Latina vai do México até o sul da Argentina. É América Latina, todo o México até a Argentina. Por que América Latina? Porque fala-se português e espanhol, 2 idiomas latinos. Então, América Latina, o América do Sul, o América Central, certo? Latina vai do México até a Argentina. Por que latina? Porque fala-se espanhol e português. São povos latinos, tá? Como os franceses, italianos, espanhóis, portugueses são latinos. Já os alemães e norte-americanos, ingleses, são do ramo anglo-saxônico, de influência dos povos bárbaros da Idade Antiga e Idade Média, que vieram lá da região da Noruega, da Suécia, da Finlândia, da Dinamarca, os famosos vikings, não é? E várias tribos bárbaras que invadem toda a Europa, vão levar aí o que vai dar a língua inglesa e alemã, e outros ramos, anglo-saxônico. Nós aqui somos do grupo latino, certo? Por influência do grande império grego-romano na Europa. Falou? É isso aí. Pessoal, grande abração a todos vocês. Sejam felizes e até o próximo encontro. Falou? Muito obrigado a todos. Muito boa noite.